A chave da virada. Capítulo 1. As chaves para o bem-estar emocional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, quase 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. Cerca de 14% destas são adolescentes. Mais de 1 em cada 100 mortes são causadas por suicídios. E 58% deles ocorrem antes dos 50 anos de idade. Transtornos mentais são a principal causa de incapacidade. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem em média 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral. O abuso sexual infantil e o abuso emocional são causas significativas de depressão. Sem dúvida, esse é um quadro alarmante e que inspira reflexões. Muitos ao nosso redor estão sofrendo e adoecendo emocionalmente. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo. Contudo, embora sejamos influenciados por nossas experiências, o sentido que damos a elas é determinante. É o sentido que atribuímos aos fatos e a relevância com a qual os consideramos que definirão o papel e a influência que eles terão no presente. Assim, embora o passado traga influências inegáveis para a nossa vida, podemos começar a escrever uma nova história a partir de agora. Aliás, o passado não existe mais e o futuro ainda não aconteceu. Tudo o que temos é o presente. Compreender isso é fundamental para superar as barreiras emocionais e viver uma vida livre das amarras limitantes do passado e sem o peso opressivo da preocupação com o futuro. Um sistema de reações. As emoções são reações básicas e instintivas que são ativadas diante das situações da vida. Elas rapidamente alteram o funcionamento do organismo para nos preparar involuntariamente para o enfrentamento de uma situação, seja ela boa ou ruim. As emoções dão significado e relevância à nossa vida. São as cores com as quais pincelamos as mais diversas experiências. Portanto, todas as emoções são importantes e não são intrinsecamente boas nem más. Na verdade, é a maneira como aprendemos a lidar com elas que produz efeitos positivos ou negativos. Doença emocional é a perda da capacidade de lidar equilibradamente com as emoções. Enfermos emocionalmente, passamos a tomar atitudes ou a ter reações exageradas em relação ao evento gerador. Por exemplo, uma tristeza grande e duradoura demais, uma preocupação excessiva, um medo apavorante, um desânimo profundo, a perda completa de alegria e interesse, ou mesmo os vícios. Esses comportamentos ou atitudes acabam se traduzindo em uma disfunção emocional que afeta a nossa vida diretamente, causando danos às relações interpessoais, ao trabalho e ao ambiente doméstico, com efeitos nocivos à saúde física e mental. Um pacote com muitas opções. As 6 emoções básicas são raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa e alegria. Todas as emoções têm sua função e nos auxiliam a lidar com diferentes situações na vida. O estresse é uma condição bioquímica de emergência em que produzimos os hormônios adrenalina e cortisol, que mobilizam o corpo para enfrentar uma ameaça iminente. A alegria nos ajuda a extravasar sentimentos de satisfação e gratidão. Assim também a tristeza nos permite sublimar a perda expressa no luto. O medo é um mecanismo de alerta para perigos à vida, sinalizando que devemos fugir. A lista de emoções poderia continuar, porém, torna-se evidente que, de modo natural, as emoções, devidamente reconhecidas, intermediam nosso relacionamento com o mundo ao redor. Existem também muitas outras emoções, conforme indica o quadro a seguir. Uma habilidade fundamental que deve ser ensinada e desenvolvida desde a infância é aprender a reconhecê-las, dar nome a elas.
Emoções: desprezo, ciúme, inveja, vergonha, curiosidade, alívio, diversão, gratidão, compaixão, admiração, inspiração, perdão, serenidade, esperança. Domando o leão. A modulação emocional é a habilidade de mudar voluntariamente a experiência emocional, podendo ser conduzida de modo a diminuir, aumentar ou manter a estabilidade de uma emoção. Ela pode ser aprendida e desenvolvida com a ajuda de diferentes ferramentas. A modulação emocional desenvolve em nós a resiliência. Resiliência emocional está relacionada à capacidade de alguém lidar com as próprias emoções, demonstrando equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais, como, por exemplo, raiva, insegurança e ansiedade, sem apresentar mudanças bruscas. Pessoas com maior nível dessa competência confiam mais em suas capacidades para desenvolver tarefas e regular suas emoções. Já aquelas com níveis mais baixos tendem a ser emocionalmente mais instáveis, afetando-se facilmente pelas situações cotidianas. Pode ser difícil para elas voltarem a um estado emocional de tranquilidade, uma vez que tendem a ser mais irritadiças, ansiosas e impulsivas. Podem apresentar também dificuldade em confiar em si mesmas e em seu potencial, preocupando-se em não alcançar as expectativas. Pilares fundamentais. A estabilidade emocional deriva de uma vida estável, e a estabilidade da vida vem da sustentação proporcionada pelos pilares que construímos ao longo da existência. Os 4 pilares de uma vida plena são família, amigos, trabalho e espiritualidade. Família. As relações familiares preservam nossa história e dão sentido ao presente quando formamos elos fortes e verdadeiros. Amigos. As relações interpessoais dão significado à vida quando temos a oportunidade de compartilhar experiências. Trabalho. A capacidade produtiva e a organização financeira trazem satisfação à vida quando promovemos ou contribuímos para o sustento próprio e da família. Espiritualidade. Nossa compreensão das questões existenciais e a forma como lidamos com os aspectos espirituais nos trazem segurança emocional. Cada pilar sustenta a construção de valores que vão sendo cuidadosamente desenvolvidos pelo ambiente social, pela educação, cultura e pelas escolhas pessoais. Investir tempo e buscar conteúdo significativo nessa formação nos traz a oportunidade de desenvolvimento pleno, estabilizando as emoções e aprimorando a resiliência. Esse aprendizado vai deixando marcas em nós, forjando nosso arcabouço emocional, ou seja, o tecido de emoções que permeia todas as situações que experimentamos. Os grandes mitos. As doenças emocionais são decorrentes de uma conjunção de fatores. 1. Predisposição genética. 2. Ambiente no qual estamos inseridos. 3. Experiência de vida. 4. Exposição a fatores de risco. E 5. Escolhas pessoais. Todos estamos sujeitos a experimentar algum problema emocional ao longo da vida. Infelizmente, por muito tempo, o aspecto emocional da saúde foi mascarado por preconceitos, e as doenças da mente sempre trouxeram medo e intolerância pela falta de compreensão. As pessoas sempre foram estigmatizadas como desequilibradas, loucas ou de personalidade frágil. Essa cultura permanece arraigada entre nós, ainda que enfraquecida em relação ao passado. Atualmente, há mais espaço e oportunidade para buscar ajuda. Não é mais preciso consultar terapeutas e psiquiatras às escondidas. Hoje, o mundo compreende que as pessoas precisam de ajuda, mesmo que, de certa forma, ainda persistam sombras de velhos estigmas,
e alguns mitos continuem a assombrar. Informar, orientar e reverter os estigmas faz parte da nossa tarefa de ajudar todos a encontrar suporte e acolhimento no tratamento dos problemas emocionais. Os mitos da saúde emocional. Psiquiatra é para loucos. Remédios de tarja preta são para doidos. Os remédios vão mudar minha mente. Remédios viciam. Isso é falta de fé. Isso é falta de força de vontade. Tenho vergonha de fazer terapia. Terapia não funciona. Vão me achar inferior. Eu tenho que vencer sozinho. Isso é coisa de família. Não tem jeito. Essa pessoa é problemática mesmo. Mudanças e superação. Superar as barreiras significa assumir que é fundamental mudar. As pessoas podem ter muitas queixas sobre sua vida, porém, frequentemente se sentem mais seguras em permanecer como estão, ainda que insatisfeitas. Crenças limitantes, pensamentos intrusivos, baixa autoestima, falta de motivação ou propósitos e traumas profundos estão entre os muitos fatores que contribuem para o medo de mudar. Contudo, aprenderemos neste livro que pensamentos são eventos mentais com os quais não temos a obrigação de nos identificar. Aprender a selecioná-los, ignorá-los ou alimentá-los é a chave para o equilíbrio emocional. Descobriremos que um dos maiores erros da vida é não experimentar o presente. Precisamos colocar o passado e o futuro em seus devidos lugares, extraindo lições valiosas para viver o agora de modo significativo. Uma das coisas mais surpreendentes que veremos é o papel do sono na saúde emocional. A higiene do sono é uma ferramenta quase onipresente em todos os livros sobre a saúde das emoções. É incrível o efeito que o hábito de dormir bem tem sobre nossa estabilidade emocional. Além disso, a atividade física regular é outro forte e eficiente indutor da saúde emocional. Essas duas ferramentas vão se combinar em um efeito sinérgico potente, conduzindo a alterações fisiológicas fortemente positivas para nossa regulação emocional. Além disso, aprenderemos várias outras estratégias para lidar com os maiores desafios emocionais da humanidade. Descobriremos também como a espiritualidade pode ser um dos mecanismos mais eficientes de superação dos problemas emocionais e de que forma podemos vivenciar essa experiência. Existe uma solução e ela está disponível para todos nós. A chave da virada. José foi um verdadeiro vencedor de obstáculos, destacando-se como uma figura preeminente na narrativa bíblica do livro de Gênesis. Filho muito desejado de Raquel e Jacó, e criado com favorecimentos e preferências excessivas, José provocava ciúmes em seus irmãos. Aos 17 anos, os próprios irmãos tentaram matá-lo. No entanto, atendendo ao pedido de Rúben, optaram por jogá-lo em uma cisterna vazia para, posteriormente, vendê-lo como escravo a uma caravana que se dirigia ao Egito. Para enganar seu pai, molharam a túnica de José com o sangue de um bode. Jacó, seu pai, concluiu em desespero que José havia sido devorado por alguma fera selvagem. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do rei. Suas habilidades e sua lealdade garantiram a ele uma posição como mordomo na casa de Potifar. No entanto, seu porte e sua boa aparência despertaram sentimentos de luxúria no coração da esposa de seu patrão. Quando firmemente recusou as insinuações daquela mulher, José foi injustamente acusado e aprisionado. Contudo, por causa do seu comportamento proativo na prisão, com o tempo, ganhou a confiança do carcereiro e recebeu uma posição de responsabilidade ali. Tempos mais tarde, José interpretou sonhos e previu o destino de 2 de seus companheiros de prisão, o copeiro e o padeiro.
13 anos depois de José ter sido vendido como escravo, Faraó, o rei do Egito, teve um sonho que seus sábios não conseguiram explicar. Então, o copeiro real, que muito tempo antes havia sido restituído a seu cargo, lembrou-se de José, e o faraó mandou chamá-lo para interpretar o enigma. José explicou que o Egito passaria por 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome, e aconselhou o rei a armazenar grãos durante os anos prósperos para o tempo de necessidade. Percebendo a sabedoria de José, Faraó designou o ex-escravo, então com 30 anos de idade, como o segundo em importância em todo o reino. José desempenhou um papel crucial durante aquele período de fome, muito além do Egito, o que o levou ao reencontro com sua família. Como José se fortaleceu para enfrentar tantos desafios, adversidades, injustiças, maus tratos de familiares e de estranhos? Como conseguiu se manter fiel a seus valores e íntegro em sua conduta? Ele havia aprendido e cultivado uma profunda confiança em Deus em todas as circunstâncias, fosse em sua casa, pelo caminho, em um poço, em uma prisão ou no reino. Ele utilizou habilidades recebidas de Deus e desenvolvidas na prática, fosse como exilado, prisioneiro ou governador. Quando teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos pelos maus tratos e pelo desprezo que havia recebido, escolheu o perdão e a reconciliação. Resiliente, enfrentou barreiras e superou os maiores obstáculos e reveses. Foi por meio de sua confiança em Deus que José encontrou forças para vencer. Sua vida é um exemplo de resistência, fé e liderança, mostrando como Deus pode transformar situações negativas em positivas. José lidou com suas provações e tribulações, transformando-as em oportunidades para se renovar, crescer e prosperar. Ele não permitiu que o passado fosse um obstáculo para o cumprimento de seu propósito de salvar sua família e o mundo. Em 1893, uma epidemia de cólera se espalhou por toda a cidade de São Petersburgo, na Rússia, onde morava o famoso compositor russo Piotr Tchaikovsky. Ignorando as claras indicações sanitárias, ele seguia seu modo de pensar e bebia água sem fervê-la. Poucos meses depois, a conduta imprudente o levou à morte por cólera. As bactérias da doença invadiram seu organismo e ele morreu aos 53 anos. Assim como ele, milhares perderam a vida. Hoje, a cólera já não causa mortes como antigamente. Porém, doenças emocionais têm levado a desfechos fatais. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais as pessoas sofrem têm aí sua base. Deus é o autor da vida e deseja que tenhamos boa saúde. 3 João 2. Ele também nos provê ferramentas e recursos para fortalecer a saúde emocional e desfrutar uma vida abundante. Assim como o salmista, podemos permitir que sua palavra seja uma lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Salmos 119, 105, trazendo luz em meio a tanta escuridão. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às habilidades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. Que desafio imenso! Os próximos capítulos vão ajudar você a descobrir novas maneiras de superar os desafios emocionais por meio de uma sabedoria divina infinita. Como autores, dedicamos a vida a estudar os temas de estilo de vida, saúde emocional,
espiritualidade e suas inter-relações. Este livro traduz nosso sonho de compartilhar com você o que aprendemos. Esperamos que goste. Vamos reaprender a sonhar e a construir cada dia uma vida emocionalmente saudável.